Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos fazer a questão número 8 da prova do ITA de 2022, a primeira fase. O pesquisador mergulha uma lâmina bimetálica de latão e ferro de 5 centímetros de comprimento, 0,3 milímetros de espessura, perfeitamente plana a 20 graus Celsius em um fluido para estimar a sua temperatura. Um feixe laser incide sobre a extremidade superior da lâmina, como mostra a figura abaixo. A extremidade inferior é mantida fixa e sempre na vertical. A lâmina bimetálica encontra-se a 20 centímetros de uma das paredes do recipiente, atravessada pelo feixe no ponto P1. O laser reflete na extremidade da lâmina bimetálica e volta a incidir sobre a mesma parede no ponto P2, distante 11,4 centímetros do ponto P1. As lâminas superpostas têm a mesma espessura. O coeficiente de dilatação do latão e do ferro são esses daí. Qual a alternativa que melhor representa o intervalo contendo a melhor estimativa da temperatura do fluido? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular esse ângulo daqui da base. Eu vou chamar esse ângulo de θ. Por que esse ângulo é importante? Porque esse ângulo ele diz o quanto que o raio refletido girou. Porque no início, quando a lâmina estava retinha, o raio ia e depois voltava sobre ele mesmo. Quando ele fez uma curva, né, por conta da lâmina bimetálica, o raio vai sofrer um desvio que vai corresponder, né, em algum valor, alguma proporção, ao raio refletido pelo espelho, ao giro, no caso, desse espelho. Então vamos por partes, vamos encontrar esse θ. Para encontrar esse θ, eu vou usar esse triângulo aqui e a gente pode calcular utilizando a tangente de θ, talvez. Porque quem é a tangente de θ? É 11,4 dividido por 20. Galera, 11,4 dividido por 20 não é um ângulo que a gente conheça muito bem. Mas se você fizer essa conta aproximada, é claro, você vai, no caso aqui igual, você vai ter 0,57. E isso é aproximadamente raiz de 3 sobre 3. Porque raiz de 3 é 1,71. Dividido por 3 vai dar exatamente 0,57. Ah, professor, tinha que saber isso? Ajudava. Se você calcular a hipotenusa, também pode ser uma solução. Porque x ao quadrado vai ser igual a 11,4 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Se você resolver essa conta, o x vai dar aproximadamente 23 centímetros. E aí, se pensar no seno de θ, quem é 11,4 sobre 23? Pô, isso é meio, né? Se 11,5 daria meio exato. Então, de fato, o ângulo θ é 30 graus. Sem isso, não é que não dê para fazer a questão, pessoal, mas você vai ter que ficar escrevendo relações trigonométricas, que não é o objetivo principal dessa prova. Achando o ângulo, a gente sabe que o espelho girou metade disso, né? Que o raio refletido gira o dobro do que o espelho gira. Vou chamar de alfa o giro do espelho, que nesse caso vai dar 15 graus. Tá, agora o que representa esse 15 graus? Representa a lâmina bimetálica, que eu vou tentar desenhar aqui. Então, assim. E aí, por que aqui a base eu deixei reta? Porque ele fala que essa linha daqui permanece do mesmo jeito que estava antes, tá? E aí, quando o raio luminoso bate aqui, é que ele sofre um desvio diferente. Então, esse ângulo daqui, ó, é exatamente a abertura da nossa lâmina bimetálica por conta do aquecimento. E aí, como é que a gente acha isso, galera? Olha só. São duas lâminas, né? No caso, eu só tinha desenhado uma. Você pode encontrar a espessura dessa lâmina utilizando uma relação entre os raios. Então, se eu chamar essa lâmina aqui, quem é que tem o menor alfa?
o ferro, né, tem um menor alfa, então o ferro vai estar aqui do lado de dentro. Então, se eu chamar isso aqui de R2 e isso aqui, por exemplo, de R1, que é o raio da que está de fora, R1 menos R2 é uma boa estimativa para a espessura, no caso para metade, né, da espessura desse material. E aí, se eu tenho essa metade da espessura, eu sei quanto vale a espessura, eu sei calcular o valor dos R's, a gente pode encontrar agora o valor da variação de temperatura, tá bom? Então vamos lá. Esse comprimento aqui eu vou chamar de L2. E aí a relação que a gente tem é a seguinte, galera. L2 dividido pelo R2, ou seja, o arco dividido pelo raio, é igual ao ângulo. Então isso aqui vale alfa. Então eu posso encontrar o L utilizando alfa vezes R. Só que o L é a variação do comprimento, que é L0, 1 mais alfa, no caso alfa 2, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Só que o L1 é a mesma coisa, é o ângulo vezes o raio, que é L0, 1 mais alfa 1, vezes a variação de temperatura. Como nós queremos a diferença dos raios, eu vou fazer essa diferença aqui entre os L's. Porque olha que bonito, galera. Alfa, que multiplica R1 menos R2. O L0 vai cortar, né? Porque aqui vai ter L0 menos L0. Então, vou botar o L0 em evidência. Vai ficar alfa 1 menos alfa 2, delta de temperatura. Que bonito, né? Que a gente tem todos esses valores. Alfa é 15 graus. Não esqueça de passar para radianos, tá? Porque essa relação aqui é em radianos. Não vale você colocar um 15 aqui. Como é que você passa para radianos? É só você pegar, multiplicar por π e dividir por 180. R2 menos R1 é metade da espessura. A espessura da lâmina está aqui, 0,03 milímetros. Vou passar tudo para metro, que eu acho que fica mais fácil de converter. Igual ao L0. Quem é o L0? 5 centímetros. Então, vezes 10 a menos 2, né? Que a gente está passando tudo para metro. A diferença dos alfas, que é 18 menos 2, então vai dar 16, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Pessoal, aqui você sai aproximando, tá, o que for necessário. Por exemplo, π você aproxima para 3, por exemplo. Aqui faltou dividir por 2, né, porque é metade só da espessura. E aí você calcula esse ΔT. Eu encontrei, fazendo essa conta, aproximadamente 49 graus Celsius. Ele quer um intervalo, né? Então, o intervalo está entre 30 e 80 graus. Resposta na letra A.